1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Leitura, versículos 17 a 21. Leitura do 17 ao 21. O sermão será em qual parte? Versículos 20 e 21. Leitura do 17 ao 21. Exposição dos versículos 20 e 21. Assim diz o Senhor. 1 de Pedro 1, do 17 ao 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Pela manhã nós vimos, meus irmãos, que o apóstolo Pedro aqui, ele está tratando de algumas doutrinas que são essenciais à nossa fé, importantíssimas para nós. Na verdade, esse bloco aqui, ele começa no versículo 17 e vai até o 21, leitura feita agora. No 17, o seu foco no temor do Senhor. E nos versos 18 e 19, ele expôs a obra da redenção. É a doutrina que está sendo aqui explicada pelo apóstolo Pedro, à luz da obra de Deus no Antigo Testamento. Essa é a linguagem que ele utiliza aqui, a linguagem veterotestamentária, de como Deus ele resgatou o seu povo através de um cordeiro, através de Cristo sendo nosso substituto. E agora, nesses últimos versículos dessa perícope, que vai até o versículo 21, ele trata de mais duas doutrinas importantes. Qual é a segunda que vem agora? Aqui pensando após a doutrina da redenção. A próxima doutrina, que aparece no versículo 20, é a doutrina da revelação. Sim, agora o apóstolo Pedro ele formula o seu segundo tema doutrinário, a saber, a doutrina da revelação. Perceba como o versículo 20 aqui, observe o versículo 20 aí, ele consiste de duas orações que são bem equilibradas. As frases, antes da criação do mundo e no fim dos tempos, são perfeitamente simétricas. Mais do que isso, notamos aqui, em primeiro lugar, no versículo 20, que Jesus Cristo ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Sim, o significado da palavra grega é muito mais abrangente do que saber de alguma coisa com antecipação. A palavra, no contexto, revela o propósito divino do Pai na eleição. E eu quero que você veja a comparação que existe, no caso, compare aqui o verso 20 com o verso 2. Volta lá para o verso 2, veja aí o versículo 2 do capítulo 1. Observe como a mesma ideia aparece no versículo 2, texto que já foi exposto. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. O ponto aqui é, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Assim como eu expliquei, quando preguei esse sermão, de que eleitos, segundo a presciência, falando dos eleitos de Deus, não é a ideia de presciência um mero conhecimento de alguém que conhece de forma antecipada, é mais do que isso. A ideia é de eleição mesmo, a ideia é de um conhecimento pessoal, um conhecimento íntimo, e que envolve aqui certamente um decreto. A mesma ideia aparece aqui no versículo de número 20. Alguns tradutores preferem o termo conhecido de antemão, aqui no versículo número 20, que é um significado que inclui os conceitos tanto de destinado,
bem como também de escolhido. Ou seja, a ideia é essa: Deus, ele atribui a Cristo um papel predestinado na eternidade. Pedro, ele faz referência ao tempo aqui em termos que são compreensíveis para os seus leitores, bem como também para nós, dizendo que Cristo foi escolhido antes da criação do mundo. Foi assim que aconteceu. Na eternidade passada, o nosso Senhor Jesus Cristo foi assim escolhido e predestinado para ser, ou nesse caso, fazendo parte desse decreto eterno, o Redentor do seu povo. Observe como a criação ela está relacionada ao começo da história. Mas a Bíblia diz que Cristo foi escolhido antes desse tempo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Deus não criou o mundo e em seguida decidiu escolher Cristo para assumir o papel de Redentor. Não foi assim que aconteceu. Depois da criação, o seu papel como Redentor já foi estabelecido na eternidade passada, no decreto eterno de Deus. Deus o apontou na eternidade antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. E qual é a implicação lógica disso daqui? A implicação, meus irmãos, é que a redenção, ela não é um plano de emergência. Não é. Quando Adão e Eva se rebelaram lá no Éden contra o Senhor Deus e quebraram os seus mandamentos, Deus não foi pego de surpresa. Isso não fugiu ao seu controle. Isso não estava fora dos seus planos. Deus não tinha um plano B ou um plano C para agora, então, contornar a situação difícil que lhe sobreveio. Não. O que aconteceu lá no Éden, a queda dos nossos primeiros pais, estava exatamente de acordo com os planos de Deus. Exatamente cumprindo a vontade do Deus eterno. O texto diz, conhecido antes da fundação do mundo. Isto é, a obra de Cristo ela foi determinada na eternidade. Percebe como o que Pedro diz aqui desmonta por completo qualquer argumento arminiano ou de qualquer outra teologia que não seja a que nós professamos, quanto a falar de pessoas que são salvas de uma maneira à parte aqui do decreto divino, como se o decreto divino dependesse de alguma forma da ação humana, como se tivesse... Veja, já existia um plano de redenção antes do homem cair. Deixa eu ser mais claro, que eu não coloquei as coisas de forma tão clara aqui. Quando Adão e Eva se rebelam, a ação dos nossos pais certamente foi decretada pelo Senhor Deus, sem anular a sua responsabilidade. Do contrário, Pedro não poderia falar de um redentor já destinado para tal fim. Ora, se a queda não era certa, colocando outras palavras, se a queda não era certa, como pode-se falar então de um redentor já certo para redimir? Como se pode falar do Filho de Deus vindo para salvar pecadores se a queda não era certa? Se havia uma possibilidade de não acontecer queda? Pode-se falar de Redentor, nesses termos aqui, de Cristo já ser predestinado para ser o Redentor do seu povo, porque a queda de fato aconteceria. Isto é, ela fazia parte dos planos divinos. O homem cai por causa da sua própria rebelião contra Deus. Deus não tentou Adão a pecar, Deus não o conduziu ao pecado, mas a queda do homem estava de acordo com os planos de Deus. Irmãos, a cruz de Cristo não é uma mera reação ao fracasso humano, mas ela está no decreto divino. A vinda do Cordeiro para morrer no lugar do seu povo é o cumprimento na história do decreto de Deus. A nossa salvação está ancorada no plano eterno de Deus, não na instabilidade humana, mas no decreto divino. Percebe como isso conduz a nossa
segurança, no caso, fortalece a nossa segurança e a nossa confiança em Deus. Não servimos a um Deus que é pego de surpresa, que os seus planos são modificados de acordo com as circunstâncias, de que Ele muda as suas ações conforme a coisa vai andando. Não! Tudo que está acontecendo ao longo da história é o desenrolar do decreto divino. O que Deus determinou na eternidade está acontecendo exatamente agora. Os governantes que estão atuando, as nações que se levantaram, os povos rebeldes à sua vontade, tudo isso sem negar o pecado de cada um deles, e os nossos também. Mas isso não é algo que pega o Senhor Deus de surpresa. Deus está agora acuado, tentando solucionar o problema. Como é que eu vou fazer para lidar com isso? Não. A história está sob o seu controle. Sob o seu controle. Mas eu quero que você tenha em mente aqui, de forma principal, o que o texto ressalta para nós. O versículo 20. O Evangelho, ele é eterno em sua origem. Digo, a obra de Cristo foi consumada na história. Isso aconteceu no tempo e no espaço. Mas o plano de redenção se encontra já na eternidade. E isso deve nos conduzir a louvar o nosso Deus, a exaltar o Senhor, bendizer o seu nome, porque Jesus Cristo, Ele, de maneira intencional, voluntária, se fez nosso Redentor, na eternidade já, e cumpriu isso na história. Observe o texto ainda, versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Ou também, uma outra tradução possível aqui, nestes tempos. Você consegue observar aqui o contraste, como ele é claro, muito nítido aqui. Há um contraste entre eternidade e tempo. Como assim? Cristo foi escolhido na eternidade, mas ele foi manifestado no tempo. O verbo revelado aqui, irmãos, ele é passivo e deixa implícito que Deus é o seu agente. Como foi que isso aconteceu na história? Através da concepção e do nascimento de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo pecaminoso. Ele veio com o propósito de salvar os eleitos durante o período que Pedro chama de nestes tempos. Veja, Pedro não quer dizer apenas os dias da vida de Jesus na terra. Pelo contrário, nestes tempos aqui, que ele cita no versículo 20, inclui todo o período desde o nascimento de Jesus até a sua segunda vinda. E essa é uma forma importante de você compreender, na verdade, é a maneira correta de você compreender o significado aqui relacionado ao entendimento da escatologia, dos fins dos tempos. Digo, quando a Bíblia fala sobre últimos dias, ou nesse caso aqui, nestes tempos, ela se refere ao período da vinda de Cristo, primeira vinda, até o seu retorno. Quais são os últimos dias? Os últimos dias que a Bíblia relata começam na vinda de Cristo, na sua concepção, no seu nascimento, e se estende até o seu retorno. Então, nós estamos, desde a primeira vinda de Cristo, nos últimos dias. Nos últimos dias. Estes tempos aqui seria uma referência semelhante a isso. No fim dos tempos, Jesus veio para salvar o seu povo. Nesse período, Jesus Cristo ele é revelado. Revelado. E qual é o propósito? O propósito é ele ser escolhido na eternidade e ele se manifestar no tempo, na história. O propósito, segundo Pedro aqui, é redimir o seu povo. Pedro escreve aos seus leitores que isso aconteceu por causa deles. Lembra do contexto, do pano de fundo? Pedro está o quê? Fortalecendo a fé dos seus leitores, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. Mais uma forma de fortalecer a fé, de buscar encorajamento no Senhor. Qual? Saber que o nosso Redentor
foi já na eternidade assim prometido, já foi assim estabelecido que ele viria e se manifestou, se revelou no tempo, executando assim a obra da redenção, para cumprir o que diz João 3,16, para que todo que nele crê não pereça, a vida eterna. Que encorajamento maior do que esse você quer nessa noite? A tua salvação foi predestinada na eternidade passada. Não de maneira sem ser pessoal, como veremos daqui a pouco, ou sem ser de forma geral, não. Especificamente, sendo bem direto aqui ao ponto. O Senhor na eternidade determinou que o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, morreria em seu lugar. Você que está em Cristo, Jesus Cristo veio para salvar você. Na eternidade isso já estava determinado. Que ele iria tomar o seu lugar. Iria morrer por você. Viver e morrer por você. Uma outra implicação desse texto, irmãos, é que a soberania de Deus, ela governa a história da salvação. Certamente. O texto diz, antes da fundação do mundo, manifestado. Há um plano eterno e há uma execução histórica. E para que isso possa acontecer, para que aquilo que Deus planejou venha se concretizar na história, é necessário que Deus governe os tempos e os meios. O que a gente ouviu agora há pouco, na leitura de Tiago, capítulo 4? Como é que nós, como criaturas, como servos, fazemos? Fazemos assim, fazemos os planos, projetamos aqui os nossos desejos, colocamos diante do Senhor e dizemos, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, vai acontecer. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer. E assim devemos nos submeter. Mas com relação ao nosso Deus é diferente. O que Deus quer que aconteça, o que Deus determina que aconteça, vai acontecer. Não há adversários, não há inimigos, não há ninguém, como diz a sua palavra, que possa frustrar os seus planos. Para que de fato o plano possa ser executado na história, Deus deve governar os meios e a própria história, todos os tempos. Isso não traz consolo ao teu coração nessa noite? O Filho de Deus, na eternidade passada, estava já certo de salvar você. E ele veio, não ficou só em planos, não ficou só num desejo, não ficou apenas num decreto, que de fato já é algo suficientemente forte, mas veio. Veja, ele foi executado o decreto, foi colocado em prática. Isso não foi revelado, meus irmãos. Jesus Cristo veio e nos salvou. Nos salvou. Pastor, não estou entendendo onde o senhor quer chegar com isso. Quando você lê os evangelhos, antes disso, quando você lê o Pentateuco, os profetas, os salmos, você vê as promessas com relação ao Messias. Você vê o cumprimento disso acontecendo nos evangelhos, as cartas pastorais, Atos, enfim, falando sobre a obra da redenção, anunciando isso aos apóstolos. Quando você vê ali, você está vendo a confirmação, no caso, você está vendo a execução do plano. O plano foi executado. Isso encoraja o crente, irmãos, a permanecer firme. O mesmo Deus que executou na história o seu plano de salvação, de enviar o seu Filho para nos redimir nossos pecados, é o mesmo Deus que promete, que segura nossa mão até o fim. É o mesmo Deus que garante que nós não iremos nos perder. Isso deve nos levar a confiar na providência de Deus, irmãos. Mesmo que a gente não consiga compreender os processos, muitas vezes no caminho. E não tem essa ilusão. No início da nossa fé cristã, a gente pode até, em algum momento, alimentar isso, por causa da nossa falta de conhecimento e de maturidade em nossa caminhada. Mas, à medida que você vai crescendo no conhecimento de Cristo, você vai entendendo que nem tudo que acontece na sua vida ou ao seu redor, você vai compreender plenamente. Há mistérios na providência.
Por que Deus fez isso? Por que Deus me conduziu por este caminho? Por que tal evento aconteceu na minha vida? E você não precisa dar resposta. Por mais que você queira. E a gente quer. A verdade é essa, a gente quer a resposta. Mas você não precisa dela. É suficiente para você e para mim, para nós descansarmos. Eu estou no controle. Eu estou no controle. E assim como pela minha providência, eu executei o decreto de enviar o meu filho para salvar você, para redimir você de todos os seus pecados, da mesma forma, pela minha providência, eu o conduzirei à vida eterna. Ainda que você não entenda os processos no meio do caminho. Isso também serve como um antídoto contra o pecado da ansiedade. Porque todos nós somos ávidos a ficarmos ansiosos, essa que é a verdade. Não confiar, não descansar, ficar preocupado demasiadamente com o amanhã, não somente pensando na nossa vida, nossos filhos, nossa igreja, nosso país, como é que vai ser esse ano de eleição, 2026, como é que vai ser nosso estado, como vai ser nossa nação, como as coisas vão andar na IPB, o Supremo Conselho está chegando, como é que vai ser? Diz o Senhor, eu conduzo a história. Olhe para o que diz 1 de Pedro 1:20. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O mesmo Deus que planejou a redenção e a executou é aquele que governa a nossa peregrinação. O mesmo Deus que planejou a nossa redenção e a executou, irmãos, é o que governa a nossa peregrinação. A Deus seja glória por isso. Outro ensino importante também aqui no versículo 20, irmãos, vejam. Cristo, ele é o centro do plano eterno de Deus. Diz o texto, versículo 20, acerca de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Entenda, a ideia é essa. Conhecido no sentido, se referindo à eternidade passada, ao decreto eterno divino, e como diz lá o versículo 2, 1 de Pedro 1, bem como também designado para cumprir a obra da redenção. Se manifestou, se revelou no tempo, no espaço. Mas eu quero destacar aqui em 1 de Pedro 1:20 agora, é Cristo como sendo o centro do plano eterno de Deus. Veja, o foco do decreto eterno é a pessoa bendita do nosso Redentor e a sua obra. Irmãos, a fé cristã é uma fé cristocêntrica desde a eternidade. Por isso que a igreja, a pregação, a vida cristã como um todo devem permanecer centradas na pessoa de Cristo. Conhecer a Cristo, servir a Cristo, adorar a Cristo, andar em profunda comunhão com Cristo, amar e amar cada vez mais o nosso Redentor, não é algo que nós temos opção assim de procedermos, é o alvo de nossas vidas. Deve ser o anseio de nossas almas. Conhecer e ter uma vida centrada totalmente em Cristo. Qualquer tipo de espiritualidade que desloca Cristo, ela perde o eixo eterno. Quantos sermões você não escuta que Cristo não é o centro? Há um livro bastante conhecido na academia, que é utilizado inclusive em seminários da IPB, não sei se ainda em todos utilizam, mas alguns pelo menos já utilizaram, e também fora da IPB, chamado Pregação Cristocêntrica, de um pastor americano chamado Bryan Chapell. E nesse livro ele vai ensinar exatamente isso, muitas coisas, mas também isso, como centro da sua mensagem. Todo sermão precisa ser, se ele é fiel a Deus, a sua palavra, ele é um sermão cristocêntrico, onde a pessoa do Redentor e a sua obra são anunciados, onde o foco principal está na pessoa de Cristo, onde quando você sai do sermão, você sai dizendo: bendito seja o Redentor, louvado seja o Senhor por sua obra.
Como eu já ilustrei aqui outras vezes, na verdade, citando a ilustração de um professor de homilética, quando o pregador vai ao púlpito e ele fala do começo ao fim o texto, ele explica, ele fala sobre geografia, sobre história, ele explica termos aqui no original, no caso do grego, no Novo Testamento, ele fala muitas coisas, mas ele não fala de Cristo, a sua obra, ele não anuncia o Evangelho, o prefácio dos 10 mandamentos não é proclamado. Quando ele faz isso, há um judeu lá atrás, sentado, coçando sua barba e com um sorriso de canto, dizendo: bom sermão, bom sermão. Um sermão que um judeu não convertido aprove é um sermão sem Cristo, que não é centrado em Cristo, que não anuncia as glórias de Cristo, que não fala da obra de Cristo, que não conduz a igreja a adorar a Cristo. O sermão é cristocêntrico, o culto é cristocêntrico, nossas vidas devem assim ser cristocêntricas, porque o plano da redenção é cristocêntrico. É por isso, irmãos, é por isso. Não somos o plano, ou melhor, não estamos no centro do plano de Deus. Cristo é, Cristo está. Quantas músicas, irmãos, quantas canções. Talvez alguém diga: reverendo, é porque o senhor define essa música exclusiva. O que tem a ver? Eu amo outras canções também, ouvi-las e cantá-las que sejam fiéis à palavra de Deus. Uma coisa é entender que elas não devem estar no culto solene, outra coisa é não apreciá-las e cantá-las em outros momentos. Estou falando, irmãos, aqui de outras coisas com relação a canções que não têm nada de Cristo. Não que tenha acontecido nos últimos dias, agora, esse debate sobre essa aberração que foi criada, que foi composta, onde Cristo aparece nas canções, onde Ele é anunciado, onde a sua obra é vista, irmãos. As canções, elas são focadas no homem, a mensagem pensando no homem, e aqui também pensando em sermões e canções, de forma mais específica agora em sermões, mais uma vez, veja, há pregadores que são muito conhecidos em nossos dias, e que são tidos como pregadores maravilhosos, que se você observar, ouça com atenção todo o sermão, especialmente desses pregadores conhecidos. Ouça esses sermões e veja se o conteúdo da mensagem é cristocêntrico. Não é porque o pregador é um bom orador, isto é, sabe falar bem em público, sabe conduzir a multidão, tem uma ótima retórica e algum conhecimento bíblico, que o sermão é fiel a Deus. Há não muito tempo, para ser mais preciso, ano passado, eu ouvi o sermão de um pregador desses, bastante conhecido, um dos mais conhecidos do país, pregando no contexto pentecostal, aqui em nossa cidade. Eu vou ouvir, faz tempo que eu não escuto, eu vou ouvi-lo. E eu escutei um sermão baseado no 1 Samuel. Irmãos, do começo ao fim, a mensagem é você. Ô pastor, você está dizendo então que não tem aplicações? É claro que as aplicações têm que ser tiradas do texto e também vão se redirigir ao ouvinte e de alguma forma também vão falar ao coração, até chamando a atenção. Estou falando disso, estou falando de um conteúdo que não anuncia Cristo, que não fala do que Deus fez por nós em Cristo, que não anuncia o grande Deus que nós temos e a sua salvação. Você acha que é à toa, que não tem nenhuma razão, nenhum motivo para que esses homens tenham livre acesso em contextos pentecostais e neopentecostais? Você acha mesmo que um pregador cristocêntrico vai pregar frequentemente, toda hora, em contextos assim? Você acha mesmo? Confrontando o pecado, falando contra o pecado, falando da obra de Cristo, batendo ali nessa exaltação do homem. Você acha mesmo que isso vai acontecer? Não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer, porque nesses lugares o homem está no centro.
As canções giram em torno disso, os cultos como um todo. O culto é o culto à personalidade. Onde o pastor presidente daquele chamado ministério está no centro de tudo. Então eles chamam pregadores que falam ou uma mensagem mais atenuada, mais leve, que não vai confrontar, mas que vai sempre falar de prosperidade, de vitórias, de curas, que tem o seu lugar, mas não dessa forma. Cristo é o centro do plano. Além disso, o texto também nos ensina que nós vivemos no tempo do cumprimento, não da sombra. Diz o texto, versículo 20 ainda. Manifestado no fim dos tempos. Como assim, pastor? A revelação decisiva, ela já ocorreu. Nós não aguardamos um novo meio de salvação. Não. Pedro está falando aqui na seguinte posição. Deixa eu fazer a comparação para você entender melhor. Na antiga aliança, nossos irmãos, nossos pais estavam ali aguardando a vinda do Redentor. Aguardando as promessas. Na sombra, os tipos, tanto o culto cerimonial e outras coisas também. Quando Cristo veio e assim consumou a sua obra, a partir de então, depois de ele ter morrido, ressuscitado, sido assunto aos céus, à destra do Pai agora, o povo de Deus vive após isso, após o cumprimento disso, aguardando apenas agora a segunda vinda de Cristo. Então nós não estamos aqui aguardando a vinda do Messias para realizar a salvação. Nesse sentido eu digo, ela já está consumada. Significa dizer, irmãos, nesse sentido, tá? Com relação à obra da cruz. Claro que a gente aguarda a consumação final das coisas. Significa dizer que nós vivemos num período onde a revelação ela é plena. Plena. Em comparação, eu digo, à antiga aliança. O Senhor nos dará ainda maior conhecimento na volta de Cristo, não tenha dúvida, quando vivermos com o Senhor para sempre. Mas o estágio atual do povo de Deus, em comparação ao povo de Deus da antiga aliança, é superior em conhecimento, em revelação. Pastor, o senhor falou sobre isso outras vezes. Sim, estou falando novamente porque o texto ensina isso. Por isso eu volto para nessa tecla. Você hoje tem mais meios, maiores meios para conseguir conhecer mais a Deus, obter maior conhecimento de Deus do que Abraão, Isaac e Jacó, do que Moisés e do que Davi. Você tem a revelação completa. É por isso, irmãos, que quando a gente não valoriza o privilégio da revelação completa dada a nós aqui na palavra de Deus, isso nos conduz ao quê? A buscar outras coisas. Se a revelação bíblica não é suficiente, a revelação do plano de Deus já consumado não é suficiente, então eu vou buscar outras coisas. Sejam outros meios de redenção, outros meios de revelação, porque não é suficiente o que Deus me deu. Quando a gente deveria ser grato ao Senhor, porque o que nós temos aqui é o conhecimento já completo, pleno, para conhecer ao nosso Deus nesses tempos agora. Isso também aponta para a nossa responsabilidade. Ela é maior, irmãos, por um princípio bem básico. Lembra de manhã, Tiago capítulo 3? Tiago 3 ensina no início do capítulo que os mestres serão mais cobrados por Deus. Por quê? Porque eles conheceram mais a palavra de Deus, e não somente isso, eles ensinaram em público e falaram a outras pessoas. Deus vai cobrar mais. Pois bem, Deus cobrará mais dos crentes da nova aliança do que dos crentes da antiga aliança. Então você diga, como pode isso? Como pode isso? Aquele povo que viu sinais, prodígios e maravilhas, aquele povo que viu Deus abrir o mar vermelho, aquele povo que viu Deus enviar as pragas, aquele povo que viu N coisas acontecerem que foram sobrenaturais, como pode? Mortos ressuscitaram. Eles estavam na infância da igreja. Lembra da aula pela manhã? O período da infância da igreja.
a cobrança para quem está na fase agora de maturidade maior, um período da fase adulta da igreja, digamos assim, a cobrança será conforme esse período. O que você e eu, nós temos diante de nós é muito mais, em termos de conhecimento, de revelação, do que eles tiveram. Muito mais. Viam como que por sombras, nós podemos ver tudo completo. O quebra-cabeça todo encaixado, nós conseguimos contemplar pela revelação bíblica. Por último, ainda no versículo 20. Como é que termina o versículo 20? Diz assim, ó: por amor de vós. Por amor de vós. Aqui nós aprendemos com o apóstolo Pedro que a redenção, irmãos, ela tem uma aplicação pessoal e amorosa. Pessoal e amorosa. O plano eterno do Senhor Deus tem um alvo concreto. Qual é o alvo, pastor? O povo de Deus. A igreja de Cristo. Percebe? Não é apenas uma doutrina cósmica aqui. É graça pessoal. Graça pessoal. Deus, quando decretou, e quando assim ficou determinado que Cristo seria o redentor dos eleitos, isso foi de maneira pessoal. Não é um mero grupo de pessoas assim espalhado e dito, é por esses aqui. É individualmente. Individualmente. Ele morreu para salvar o fulano, o beltrano. Cada pessoa individualmente. Os seus eleitos. Tal doutrina, irmãos, mais uma vez, destrói por completo o entendimento arminiano aqui. Por quê? Ora, a redenção, ela é definida. A expiação é limitada. No sentido de quê? Do seu desígnio. Jesus morre por um grupo específico de pessoas. Por amor de vós. Por aqueles que Deus elegeu. O seu sangue é derramado. O versículo 19 fala que ele é um cordeiro sem defeito, como vimos pela manhã, sem mácula. Um cordeiro sem defeito, sem mácula, tem que realizar uma obra sem defeito, sem mácula, perfeita. Isto é, a obra do Redentor deve ser tão perfeita quanto o próprio Redentor. Sendo o Redentor perfeito, a obra que ele executa, o que ele faz, é perfeito. E se ele morre por todos, e nem todos, digo sem exceção, são salvos, a obra não é perfeita. E se a obra não é perfeita, o Redentor também não é perfeito. Isso é usar a lógica corretamente. É assim que a gente usa os argumentos, à luz da palavra de Deus. Não como aquelas pessoas que querem nos acusar de contradição. O Redentor perfeito executa uma obra perfeita. O sangue precioso é derramado por amor de vós. Por amor de vós. O Cordeiro substitui um grupo definido de pessoas. E como eu disse, não é um grupo definido de forma aleatória, de maneira superficial, não. Há uma intimidade nisso daqui. É pessoal, é amoroso. Seja mais claro, pastor. O sumo sacerdote, que realizou o sacrifício de si mesmo em nosso lugar, tinha o seu nome gravado nele mesmo. Quando ele cumpre a obra da redenção, quando ele executa o decreto divino, podemos dizer isso sem sombra de dúvida. Ele morreu, se você está em Cristo, por você individualmente. Por você. O seu nome gravado nele. Percebe como isso combate a frieza doutrinária sem afeto? Doutrina, irmãos, doutrina bíblica verdadeira conduz à adoração a Deus. Quanto mais ortodoxo você for, quanto mais a doutrina for reta, for correta, de acordo com a palavra de Deus, se você faz isso com sinceridade em Cristo,
Isso te conduz à doxologia, à devoção, a culto a Deus. Porque você se depara com isso daqui e diz, espera aí, foi por amor a mim? Ele morreu por amor a mim? Mais do que pensar em debates e outras coisas, ele morreu por amor a mim. Sendo eu pecador, inimigo do Senhor, rebelde à sua vontade, ele morreu por amor a mim. Ele não apenas planejou, irmãos. Ele planejou por nós. O último ponto doutrinário dessa noite. Versículo de número 21. No caso, a doutrina da ressurreição agora aparece aqui no versículo 21. Percebe os 3 R's aqui? No versos 18 e 19, redenção. No versículo 20, revelação. E agora no versículo 21, o apóstolo Pedro volta ao tema da ressurreição. Versículo 21, ele diz que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eis a última parte dessa sessão doutrinária, meus irmãos. Esses 4 versículos aqui, pensando a partir do versículo 18, nessas 3 doutrinas mencionadas, a redenção, revelação e ressurreição, alguns entendem, alguns eruditos, que ela compunha, ela fazia parte de um tipo de declaração doutrinária da igreja primitiva ali, uma espécie de credo, uma espécie de confissão doutrinária. Não temos como asseverar isso com certeza, mas é a posição de alguns eruditos. Você pode observar como esses versículos 18 a 21, eles têm essa estrutura doutrinária. Além disso, observe como nessa última parte, a doutrina da ressurreição ela é proeminente aqui. Volte para o versículo 8. Versículo 8. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Os leitores que nunca viram Jesus, ainda assim, diz Pedro no versículo 8, acreditam nele. Pedro, na verdade, meus irmãos, lhes diz que Jesus lhes deu fé a fim de que crescem em Deus. E por meio de Cristo, o crente venha a conhecer a Deus, o Pai. Nessa que ele diz no versículo 21, que por meio dele. Qual é o ensino aqui do apóstolo Pedro? Cristo é o único mediador da fé verdadeira. A fé não é algo genérico, irmãos. A fé que salva, a fé salvífica. Ela é mediada por Cristo. Ninguém pode se chegar a Deus ignorando o Filho. O próprio Senhor falou isso em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão a não ser por mim. Ele mesmo asseverou várias vezes, categoricamente, que ele é o caminho. É por meio dele que alguém pode se chegar a Deus. Qualquer tipo de espiritualidade vaga que rejeita a Cristo, ela contradiz o que diz o versículo 21 aqui. Como eu disse, ela é vaga, ela é vã, ela é inútil. Qualquer fé verdadeira precisa ser fé firmada em Cristo e por meio de Cristo. Mais uma vez eu volto ao tema aqui da pregação explicitamente cristocêntrica. Onde Cristo não é o meio, não há acesso salvador. Não há. Eis a importância de porque nós temos que sempre orar por meio de Cristo, pregar em nome de Cristo, cantar os louvores a Deus também por meio de Cristo, mediante Cristo, porque a Bíblia assevera que qualquer coisa que for aceita por Deus, só será aceita pelo Senhor Deus, adoração, fé, serviço, boas obras, se for por meio de Cristo. Por meio de Cristo. E aqui entenda, não é simplesmente citando isso, falando isso. Você faz isso, é claro. Mas é você compreendendo que qualquer coisa que você oferece a Deus, a sua vida como um todo, tem que ser por meio de Cristo. Tendo-o como seu mediador. Como seu mediador. Se Cristo não é o seu mediador,
então você não tem acesso a Deus. Se o culto que você presta a Deus não é por meio de Cristo, você não tem acesso a Deus. Se a vida que você vive não é por meio de Cristo, você não tem acesso a Deus. Não tem. Talvez alguém diga, mas pastor, como é que ficam os ímpios nesse caso, então, pessoas que não temem ao Senhor, que não estão em Cristo? Ora, Deus em sua providência, diz a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, que Ele derrama chuvas sobre bons e maus. Ele faz o sol nascer também sobre bons e maus. Então, em alguma medida, Deus, pela sua providência, derrama também coisas que são boas para a humanidade, para a criação em geral. Então, dessa forma, os ímpios experimentam da bondade do Altíssimo. Mas não é como aqui eu estou explicando no versículo 21. Adoração, serviço, Deus aprovar as boas obras, tudo isso só pode ser feito se tal pessoa faz por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Sendo mais claro ainda, se tal casamento não é firmado em Cristo, se a criação dos filhos não é feita em Cristo, se o trabalho do indivíduo não é feito para Cristo e por meio de Cristo, se tudo isso não acontece dessa forma, então tudo isso é só amontoar de brasas de condenação eterna, enquanto tal pessoa não for salva, é claro, enquanto não for convertida ao Senhor. Deus não aprova nenhuma dessas coisas, meus irmãos. Está no desagrado do Senhor tal vida. Mas veja, o texto ainda fala assim, tendes fé em Deus. Observe que os crentes, eles têm fé em Deus. Como assim, pastor? Não é fé em Cristo? Uma não anula a outra. Veja, a fé em Cristo está sempre no contexto da Santíssima Trindade. Sempre. De modo que os cristãos, eles, quando creem em Jesus Cristo, não creem somente nele, mas creem no Deus Trino. A fé trinitária, irmãos, é expressada e ensinada aqui pelo apóstolo Pedro desde o início da sua carta. Mais uma vez, volte lá para o capítulo 1, no caso, o começo do capítulo 1. Como é que ele inicia o capítulo 1? Veja aí. Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A estrutura, ela é trinitária. É a expressão fiel da nossa fé. Se você tem fé em Cristo, você tem fé em Deus. Se a fé é verdadeira. No Deus Trino. Observe como a fé cristã, ela tem um objeto definido. É fé em Deus. Nós não temos fé na fé, nem na experiência, nem na igreja, mas em Deus. Fé na fé, como muitas pessoas têm, é mero fideísmo. Eu tenho fé que tal coisa vai dar certo. Eu tenho fé que a situação vai melhorar. Eu tenho fé que o mar vai se acalmar, tudo vai andar bem. Isso é fé na fé. Fé na fé. Ou então fé nas experiências. Porque no passado eu já vi tal coisa acontecer, agora pode acontecer de novo na minha vida. Então, fé em experiências que ela supostamente viveu. Ou como os papistas que têm fé na igreja, uma fé cega. Se o Papa disser, se o magistério assim proclamar da igreja, eu vou acreditar, como já foi dito no passado, por alguns deles. Ora, se a igreja mandar eu acreditar em algo que vai contra a minha razão, contra o meu intelecto, eu vou acreditar, porque a igreja está falando. Fé cega na igreja. Não, Pedro diz que por meio dele tendes fé em Deus. Em Deus. A nossa fé em Cristo, por meio de Cristo, é uma fé que tem um objeto definido, é o nosso Deus, o Deus Trino. Cremos em Deus. No Deus que se revelou na criação, no Deus que se revelou na sua palavra, no Deus que se revelou na pessoa bendita do Redentor. Você consegue observar como Cristo ele conduz o seu povo a confiar no seu Pai? Como não há aqui nenhum tipo de briga, nenhum tipo de desavença, pelo contrário, uma perfeita harmonia entre o Pai e o Filho. O Filho conduz o povo a conduzir no seu Pai.
a confiar no seu Pai. O texto também nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos examinar nossos corações para saber se nós confiamos nos meios ou no Deus dos meios. Como assim? A fé é o meio pelo qual eu me achego a Deus. Eu sou, assim, recebido pelo Senhor Deus. Eu creio em Cristo, eu creio em Deus, e assim eu sou salvo. E tenho acesso à sua presença pela fé. Mas a minha confiança não deve ser depositada na fé, no meio. É um meio, irmãos. O objeto da confiança deve ser o Senhor Deus. Então eu pergunto a você nessa noite: em quem você tem confiado? Veja o perigo de confiar na sua fé. Por mais verdadeira que ela seja, nem sempre a sua fé está forte. Nem sempre a sua fé está queimando em fogo alto. Nem sempre. Por vezes, nossa fé pode ser enfraquecida, podemos nos esmurecer, podemos pontualmente, infelizmente, não crermos como deveríamos, duvidar. Se a minha confiança for posta na fé, na minha fé, ou em qualquer outra coisa, certamente eu vou me frustrar. A nossa confiança deve estar no Deus dos meios. Isso nos conduz também, irmãos, a evitar a dependência emocional de líderes ou de estruturas eclesiásticas. Uma coisa é você olhar para os seus pastores, presbíteros da igreja e demonstrar algum nível de confiança, pedir aconselhamento, orientação, tudo isso é lícito, deve ser buscado. Mas jamais depositar neles a sua fé, ou mesmo a estrutura eclesiástica. Nunca a nossa igreja, seja local ou nacional, ela pode ruir essas estruturas, ela permanecerá de pé para todo sempre. A igreja de Cristo, invisível, jamais será destruída. Mas a igreja visível, em alguns lugares da face da terra, pode sim, muitas vezes sim acontece isso. Uma igreja deixar de existir, fechar as portas, apostatar, isso pode acontecer. Sua fé não pode estar na igreja visível, não pode estar em pastores. Quantas pessoas, os relatos são milhares, dizem assim: eu me afastei da igreja, eu deixei de congregar, porque eu conhecia um pastor que caiu em pecado, porque ele se prostituiu, ou então ele começou a pregar heresias, e aí a pessoa se desviou da fé, porque a fé dela era firmada no pastor. Cuidado com a dependência emocional em pessoas. Fé saudável é uma fé teocêntrica, firmada no Deus Trino. A pergunta que levanta-se aqui agora é a seguinte: por que nós cremos em Deus? Por qual motivo? Digo, de acordo com o texto aqui, com o versículo 21. O texto diz: porque ele ressuscitou Jesus dos mortos. Veja, o versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, a partir do ensino do Novo Testamento, nós aprendemos, guarde muito bem isso, que a doutrina norteadora da fé cristã é a crença na ressurreição de Cristo. Sem desmarcar o texto, vá lá para Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2. Atos 2. Atos 2. A partir do versículo 23. Falando de Jesus Cristo aqui, Pedro diz, no seu sermão aqui, seu famoso sermão: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, mesmo o ensinamento lá da sua carta, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Agora vai para Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Romanos 4,
versículo de número 24. Romanos 4, versículo 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Agora o capítulo 10 de Romanos, capítulo 10 de Romanos, versículo de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. São apenas 3 textos aqui para exemplificar isso para vocês. A pregação apostólica frequentemente anunciava a ressurreição de Cristo. Não era um tema que era tocado vez por outra, mas era presente por vezes nos sermões apostólicos. Seja quando Pedro anunciou o evangelho aqui em Atos 2, publicamente, ou nos seus escritos. É um tema que Pedro, Paulo e outros falaram várias e várias vezes. Por quê, irmãos? Porque esta é uma doutrina fundamental. De tal maneira que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse que se a fé que você professa nega a ressurreição de mortos, nega a ressurreição de Cristo, a sua fé é vã, fútil, vazia, nula. Não é uma fé verdadeira. Logo, o que Pedro ensina aqui no capítulo 1, versículo 21 da sua carta, é que a ressurreição é o fundamento da confiança. O fundamento da sua confiança está no fato de que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Veja, a fé cristã se apoia em um ato histórico decisivo. Nós não falamos sobre a ressurreição como se fosse uma história que foi inventada, ou que é uma história que ela vai trazer encorajamento, mas ela não foi bem assim. Não. Um ato histórico. Isso aconteceu no tempo e no espaço, irmãos. Interessante que liberais, eles usam esse argumento. Eles vão dizer o seguinte, aqueles que negam a ressurreição de Cristo. Os apóstolos, quando falaram de ressurreição, eles assim o fizeram para manter a fé cristã, a fé em Jesus Cristo viva. E a ideia é que Jesus não ressuscitou literalmente, mas ele ressuscitou no querigma, na pregação. Quando os apóstolos pregavam, Jesus estava vivo nas mensagens. Isso é uma das mais perniciosas heresias, que conduz imediatamente ao inferno. Ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia, como um dia como o de hoje, no 1º dia da semana. Ele ressuscitou dos mortos. Sem ressurreição, não há esperança sólida, não temos como ancorar nossos sentimentos, nossas afeições. Não há esperança. Percebe como a ressurreição ela serve também como resposta ao medo? Como assim, pastor? Qual é o contexto, irmãos? Pedro está escrevendo para irmãos, para crentes que estavam sendo perseguidos, sofrendo por amor ao evangelho. E ele vai lembrá-los de novo, que ele já falou sobre esse assunto no capítulo 1, da ressurreição. Vocês que estão agora sofrendo perseguição por amor a Cristo, lembrem-se que Deus o ressuscitou dos mortos. E uma vez que isso aconteceu, de fato aconteceu na história, ainda que vocês morram, vocês que estão em Cristo, viverão. A nossa esperança é tão firme, irmãos, quanto o túmulo está vazio. Tão firme quanto o túmulo está vazio. Nessa noite o Senhor encoraja a tua fé e te fortalece na caminhada, fazendo você meditar não somente na redenção, como você meditou pela manhã, mas também agora, nessa redenção, apontando agora a ressurreição, a exaltação de Cristo. Mas não para por aí, veja o texto diz ainda, ele deu glória. Além do mais, Deus, ele ergueu
o Senhor Jesus dos mortos e o glorificou. Ou seja, ele o exaltou, como diz Filipenses 2:9, ao dar-lhe um nome sobre todas as coisas que Deus criou. Deixa eu fazer aqui a citação direta desse texto agora que eu falarei, mas que já deveria ser algo que você tenha em mente como uma questão comum para você, fácil já de ter guardado, que é o que diz o Breve Catecismo de Westminster na pergunta de número 25 sobre a questão da exaltação de Cristo. Diz assim: em que consiste a exaltação de Cristo? A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus e vir para julgar no dia final. A exaltação de Cristo se refere ao quê? Ressurreição, ascensão, entronização e o seu retorno em glória para julgar o mundo. Ressurreição, ascensão, entronização, ou seja, ele está à destra do Pai, bem como também o seu retorno em glória. O que o texto está dizendo aqui, em 1 de Pedro 1:21, é sobre a exaltação de Cristo. Ele não somente foi ressuscitado dos mortos, mas foi assunto aos céus e está à destra do Pai, recebendo assim glória. Ele não apenas morreu e ressuscitou, ele foi exaltado, irmãos. Significa dizer que o sacrifício que ele ofereceu, o seu sangue precioso derramado, foi aceito pelo Pai. O fato de Jesus Cristo ser exaltado, isso garante também a nossa redenção. Então agora, veja como é que Pedro lhe conduz aqui, a todos nós. A tua segurança, a tua esperança está firmada não somente no sangue precioso de Cristo que foi derramado, na sua morte, na ressurreição dele, mas também na sua exaltação, na sua glorificação, porque ele foi assunto aos céus e está à destra do Pai. A mensagem cristocêntrica, ela envolve não apenas anunciar a morte e a ressurreição de Cristo, mas anuncia e proclama para que todos escutem: nós servimos a um Cristo que está vivo nos céus, governando todas as coisas, a um rei que é exaltado e que todos os governantes lhe devem culto e adoração. Por último, veja como o texto termina aqui: de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A implicação é que na ressurreição de Jesus, o crente tem a garantia de que ele também será erguido dentre os mortos. Sim, irmãos, a base da nossa fé é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja como fé e esperança estão intimamente ligadas aqui no texto. Fé e esperança, que é um tema também, ou nesse caso, são virtudes que aparecem em outras passagens bíblicas, uma fortalecendo a outra aqui. A glória que Jesus tem agora será a nossa glória no momento da nossa ressurreição. Esta é a esperança que sustenta a nossa fé no Deus Trino. Da mesma forma que Jesus, nosso Redentor, foi ressuscitado dos mortos e agora possui glória, nós esperamos por isso, aguardamos por isso, temos fé no Deus Trino, que há de fazer o mesmo por nós. Logo, a vida cristã ela é dupla confiança: fé presente e esperança futura. Fé, confiança atual na obra de Cristo. E a esperança, a expectativa segura, a certeza do cumprimento final. Irmãos, precisamos viver hoje com confiança no nosso Deus, na expectativa do porvir. Isso combate a ansiedade, isso combate a presunção, quando a gente é lembrado que nós vivemos entre a cruz e a glória final, com expectativa de que o Senhor Deus vai consumar todas as coisas. Eu quero concluir com uma citação que é um pouco mais longa, essa citação, mas eu peço que você escute com atenção. É a conclusão do sermão. Essa citação, irmãos, eu retirei, na verdade, já é a citação da citação aqui, porque a obra original, nessa obra original, o autor, ele fala sobre a posição de Cristo nos céus e de como ele, lá nos céus, exaltado, à destra do Pai, ele continua demonstrando um coração compassivo para com pecadores. Essa é a ideia, inclusive, esse é o título da sua obra. Cristo, ele é compassivo, ele tem um coração compassivo para com pecadores, mesmo nos céus. Essa percepção equivocada de que Jesus demonstrou compaixão somente aqui, quando esteve aqui, isso é falso.
ele continua compassivo e ainda mais compassivo com os pecadores, lá nos céus. E aqui a citação é tirada, mais uma vez, do livro Teologia Puritana, Dr. Joel Bick. Quem fala sobre isso é o Thomas Goodwin, puritano Thomas Goodwin. Diz o seguinte: 4 aplicações para os crentes quanto ao nosso Cristo exaltado, sendo compassivo para com pecadores. Primeira aplicação: o coração compassivo de Cristo nos proporciona os estímulos mais vigorosos contra o pecado. Sabemos que Cristo não descansa em seu coração enquanto nossos pecados não forem removidos. Aqueles pecados o levam mais a se compadecer do que se irá, embora os odeie. Veja, por mais que Cristo odeie nossos pecados, ele mais se compadece de nós quando pecamos. Segundo, quaisquer que sejam as provações, tentações ou aflições que soframos, sabemos que Cristo também suportou isso e que seu coração age para nos dar alívio em nossas adversidades. Quando sofremos, a semelhança dos leitores aqui de 1 de Pedro, o público original, nós sabemos que temos um Senhor nos céus, o nosso mediador, o nosso Redentor que sofreu aqui nessa terra. E Ele pode se compadecer de nós, e de fato o faz. Terceiro, a conscientização de quanto entristecemos o coração de Cristo por causa do pecado e da desobediência é o mais forte incentivo que temos para não pecarmos. O que eu ensinei pela manhã. E como falei também no sermão sobre o temor a Deus. Quando você está consciente de que o seu pecado entristece o seu Redentor, isso serve para você também como algo que vai te fortalecer na tua santificação. Porque você não quer pecar, você não quer entristecer o seu Redentor. Em quarto, em todas as nossas aflições e adversidades, embora todo consolador humano fracasse, sabemos que temos um amigo que nos ajudará, se compadecerá de nós e virá em nosso socorro. Cristo no céu. O consolo meramente humano falha muitas vezes, irmãos. Seja do cônjuge, de um amigo que nós temos, do pastor da igreja. Mas há um consolo que sempre é garantido e que vem dos céus. Cristo, que é compassivo para com pecadores. Bick fala assim: prezados crentes, Cristo está incrivelmente cheio de compaixão por nós, enquanto está sentado em seu trono de glória. Com certeza, refletir sobre essa verdade deve nos ajudar a regozijar em Cristo e voltar nossos corações para as coisas do alto, onde Cristo está sentado diante de Deus. Goodwin escreve ainda: o que então significa Cristo habitar no coração mediante a fé? Significa contemplar Jesus Cristo o tempo todo, vê-lo costumeiramente. Assim como as pessoas vivem e andam debaixo da luz do sol, da mesma maneira precisamos aprender a viver e a andar debaixo da luz do Filho de Deus. Que Deus dirija a glória de Cristo sobre nós, para que nossos corações despertem e ardam por Ele até o dia de nossa morte. Goodwin, aqui eu concluo, experimentou o coração amoroso de Cristo até o fim da vida. Seu filho, o filho de Thomas Goodwin, desse puritano, escreveu que no leito de morte, Goodwin afirmou: eu não poderia ter imaginado jamais que chegaria a ter tanta fé nesta hora. É impossível Cristo me amar mais do que já me ama. E penso que é impossível amar a Cristo mais do que já o amo. Que maneira de morrer, irmãos. E então abraçar a Cristo e estar unido com Ele para sempre na glória. 1 de Pedro 1. Esses versículos aqui finais, especialmente 20 e 21. Às vezes você lê e parece tão distante, não é? Ele ressuscitou há mais de 2000 anos, foi assunto aos céus, está lá nos céus. Está lá, pastor, ele está lá nos céus. Tão longe, tão longe. Thomas Goodwin, com muita sabedoria e fiel à palavra de Deus, nos lembra aqui, irmãos, que lá nos céus, Ele não somente intercede por nós, mas pelo seu Santo Espírito habita em nós com o seu povo e se compadece de nós, vis pecadores. Não há nenhuma distância que possa impedir isso. O Cristo exaltado, o Rei da glória, irmãos,
se compadece de nós, pecadores. Por isso, podemos ser fortalecidos em nossa peregrinação. O nosso Senhor, Emmanuel, está conosco. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, nosso Redentor. Te louvamos, Senhor, pela pessoa bendita do nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, por teres enviado, no caso, decretado a sua vinda, bem como também, ó Pai, enviado o seu Filho para nos salvar. Por amor de nós. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa maravilhosa salvação. E rogamos ao Senhor que possamos viver em resposta, obediente à salvação. Ao ouvir o Evangelho pela manhã e à noite, que sejamos conduzidos, assim, ao temor do Senhor. E a meditarmos na redenção, na revelação e na ressurreição de Cristo. E descansarmos, ó Deus, no nosso Senhor. Te rogamos em o nome do Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Amém.